Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Firmes decisões acompanham a primeira leitura e também o Evangelho que acabamos de escutar. Em primeiro livro dos Macabeus, um pai, deixando como herança aos seus filhos o seu tesouro mais precioso, a fé dos antepassados. Este é o grande tesouro que um pai e uma mãe podem legar aos seus filhos, já que, como diz o Cristo, ecoando a Hokmah, a sabedoria hebraica, há tesouros que a traça não pode corroer e nem o ladrão pode roubar. São tesouros que nos garantem a entrada no reino dos céus. Matatias escolhe, como homem de prestígio no povo, a dar aos filhos o que ele tem de mais precioso, o testemunho da fé, que ele deve transmitir com a integralidade lídima que recebeu. Esta é uma beleza. Não estejamos distraídos. A fé é a fé dos pais, a fé dos antepassados, o Deus dos patriarcas e das matriarcas. Portanto, a clareza de um passado imemorial, onde Deus ama um arameu errante e uma mulher cujo útero estava apodrecido, fazendo deste arameu errante o senhor de uma grande terra e deste útero seco a fonte do surgimento de uma nação. É a estes pais, a estas mães, que Deus comunica a sua revelação, que vai sendo um influxo inspirador ao longo de todo o Antigo Testamento, encontra o seu ápice em Jesus Cristo e continua sendo alimento e fonte de vida para todos nós. Por isso, Matatias não admite abandonar a fé dos seus antepassados, mesmo sendo seduzido. O Cristo também, no Evangelho, estamos no capítulo 19 da narrativa de Lucas. 10 capítulos antes se diz que ele toma a firme decisão de subir para Jerusalém. E agora no capítulo 19, chegando diante da cidade de Jerusalém, no extremo norte, sobre o monte situada, Dominus flevit, o Senhor chora. Só 3 vezes se diz das lágrimas de Cristo nos Evangelhos. Se diz que Cristo chora pela morte de Lázaro, o seu íntimo amigo. Se diz que Cristo chora no Monte das Oliveiras, o Cristo chora sobre Jerusalém. O amor só é verdadeiro e só é autêntico quando é uma firme decisão, uma aposta de não retroceder, porque esse amor verdadeiro não pode se cansar. A paixão caduca, porque quando nós estamos apaixonados, nós não vemos o outro, mas a nós mesmos e a imagem que nós sobre ele projetamos. O amor é uma mudança de perspectiva, uma outra posição diante do real. O amor nos faz ver. Quanto nos custa amar nossos filhos? Quanto nos custa amar nossa comunidade de fé? Quanto nos custa amar a Serra da Piedade? Quanto nos custa amar o serviço de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte? Quando amar significar dispor de tudo, da própria vontade, do próprio tempo,
Quando amor significa suor e lágrimas, estamos diante de algo que é verdadeiro, que não pode apodrecer, que não caduca, que nos faz estar virados do avesso. Este amor a respeito do qual diz os Salmos que uma vez encontrado vale mais do que a vida e que põe os lábios a louvar. Este amor encontrou Matatias, este amor encontrou Jesus Cristo. Na primeira leitura, custará o sangue dele e dos seus filhos, tanto quanto no Evangelho, custa as lágrimas e custará também o sangue de Jesus Cristo. Porque o amor só é verdadeiro quando nós damos tudo de nós. Nosso tempo, nosso investimento, nosso cansaço. Mas, antes de tudo, aprendemos a dar a nós mesmos. Porque, recorda a Teresa d'Ávila, amor é tudo dar e depois dar-se. Matatias está sendo seduzido na primeira leitura. Os delegados do rei dizem: tu és um chefe de fama, de prestígio na cidade, apoiado por teus filhos. Seu primeiro, portanto, executa a ordem do rei. Teus filhos serão contados entre os amigos do rei. Sereis honrado, tu e teus filhos, com prata, ouro e numerosos presentes. Assim como fizeram as outras nações. Refletimos no início desta semana. 2 grandes riscos, sempre presentes no Antigo Testamento e atualizados na vida de cada um de nós. Esquecer-se de Deus, agir como se Ele não existisse, como se a nossa vida não estivesse em face ao Eterno e como se não fôssemos responder a Ele sobre nossas ações e querermos nos parecer com aqueles que não têm Deus, nos comportando de uma maneira indigna do nome de cristãos que recebemos por eleição. Esta é a sedução, o atrativo, sobretudo fazendo Matatias olhar para si e ver quantas coisas ganharia. Esta é a tentação como atrativo, fazendo os olhos de Matatias vicejarem. No entanto, ele responde com um amor que não se corrompe. Porque, como digo, ecoando Ragnar, da série Vikings, da Netflix, o poder atrai o pior e corrompe os melhores. O poder é sempre uma tentação, sobretudo a homens e mulheres frágeis e que não reconhecem o próprio valor. O poder que se torna uma moeda de troca, de sedução e de tentação. Mas, ao nos atrair, atrai também junto consigo o que há de pior e pode corromper o nosso coração. Lembramos-nos aqui da poesia de Calderón de la Barca. Já sei que se para ser homem escolher pudera, ninguém o papel quisera do sofrer e padecer. Todos quiseram o fazer, o mandar, o reger sem advertir e sem se ver que em ato tão singular aquilo é representar ao pensar que é viver. Antíoco IV, os seus asseclas estão representando, como sempre representam aqueles que são amigos do rei e que estão na sua corte. Representam as próprias ilusões, os próprios caprichos, não enxergam, projetam. Não há amizade verdadeira na dinâmica do poder que seduz e corrompe, mas apenas cúmplices e egoísmo escoltado. Isso é representar, lembra Calderón de la Barca, mesmo ao pensar que é viver. A vida verdadeira só se encontra no amor, no suor e nas lágrimas, no sangue, na entrega de tudo, em nome de coisas maiores do que nós. Por isso, Matatias insiste com voz forte que ele não iria abandonar a fé dos antepassados, submetendo-se aos decretos reais. E aí se diz o versículo 25, que ele se precipita sobre os enviados, o delegado do rei, matando com um zelo que ardia. Evidentemente, aqui devemos fazer uma atualização dinâmica deste texto. Nenhum de nós
tem que, via de regra, matar em nome da fé. O Cristo mesmo vai demonstrar isso de modo cabal no Evangelho, que o grande zelo que consome é escolher morrer, tendo encontrado um amor que vale mais do que a vida, ser capaz de tudo dar e depois dar-se. É evidente que há momentos na história em que é preciso pegar em armas para defender os inocentes. Mas muito mais do que uma apologia à violência, que neste texto está circunscrita a um outro momento da nossa história humana, e tendo muita consciência, evidentemente, de que há momentos em que é preciso ir a vias de fato, mas não por ódio, não para defender as próprias ilusões, não por uma ação de ressentimento, mas por conta do zelo. Aqui o zelo que consome Deus e aqueles que Ele ama e que o amam de volta. Deus é consumido de zelo, de quiná, de amor incandescente no Antigo Testamento. E todos aqueles que se aproximam dEle, como acontece do carvão próximo do braseiro, passam a arder de amor e, portanto, se tornam zelosos. Este é o grande objetivo destacado nesta leitura. Não vai você se precipitar sobre a sua vizinha pelo amor de Deus. Não é momento de perder o réu primário. Versículo 29. Também muitos seguidores da justiça e do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Nenhum termo, nenhuma palavra da Escritura vem à toa. Muitos, e este muitos está se referindo àqueles que se mantêm fiel à herança legítima de Israel, que devem defender a justiça e o direito, que são os atributos de Deus. O trono de Deus se apoia na justiça e no direito. E quem quer que se dispõe a ser povo de Deus tem que ter um compromisso irrenunciável com a justiça e com o direito. Não é possível ter fé verdadeira e genuína sem ter fome e sede de justiça. A justiça que clama da terra quando não há salários justos, quando há pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão, quando há crianças sendo abortadas, quando há desvios de verba, quando há ministros da igreja que não correspondem à sua vocação, como lembra Pedro, pastoreando o povo, não em nome do Cristo, mas por torpe ganância. Clama da terra uma justiça, porque não é possível ter fé sem que esta fé se concretize em ações cotidianas, rotineiras, de justiça e de direito, porque Deus é o justo e o seu trono se apoia na justiça e no direito. E eles então descem para o deserto. O deserto é sempre o lugar do retorno ao início, ao ponto de partida, àquele amor dos patriarcas, amor que resgata. Descem ao deserto porque é no deserto que o Senhor achou o seu povo, num lugar de solidão desoladora. Lembra o livro do Deuteronômio 32, é o capítulo, e Israel vai tendo que voltar a desertos, como nós conhecemos os nossos desertos e os nossos exílios, e temos que nos cercar do amor de Deus, que é a única garantia perene. Nem nossos conchavos, nem nossa amizade com o rei, nem nosso conhecimento, nem nossa saúde, nada disso é capaz de assegurar uma travessia segura. Tudo isso falha, passa, se vira do avesso. Mas o amor de Deus não. Este é a constante na história da descendência de Abraão, quando também a nossa. Por isso, seja sensível quando Deus te chamar ao deserto, à angústia, ao exílio. O deserto é o lugar do aparente desaparecimento, do desfazimento, lá onde a gente renuncia às máscaras, às pretensões e às ilusões para encontrar o essencial, invisível aos olhos, como lembra Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe. Ao deserto deve descer o povo e ali deve se estabelecer, tendo como única garantia, esta é a única que temos, o amor de Deus e a sua bondade, que é companheiro das nossas orfandades.
Todos somos órfãos, exilados. Todos estamos num vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha. Só o amor de Deus é capaz de nos curar. Só Ele é capaz de enfaixar as nossas feridas e nos dar a salvação. O Senhor chorou sobre Jerusalém, diz o Evangelho. Jerusalém, que é um reino de consciência. Aqui estou me recordando de um filme belíssimo, A Cruzada. A Cruzada. Num determinado momento, o jovem Balian se aproxima do rei Balduíno IV, rei de Jerusalém, o rei leproso. É uma história muito tocante, das páginas das nossas crônicas ocidentais. Então, ao se aproximar como cavaleiro diante de Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém, o rei assim lhe disse: Balian, a santidade está na ação justa e na coragem de proteger aqueles que não podem defender a si mesmos. A bondade é o que Deus deseja, e na decisão de fazer a coisa certa a cada dia, através disso você será um homem bom ou não. A coragem de fazer a coisa certa, de defender aqueles que mais precisam. A bondade, lembra Balduíno IV a Balian, assim como nós nos lembramos nesta manhã, é aquilo que Deus realmente deseja, a decisão de fazer a coisa certa a cada dia, porque Deus está nos visitando e chora sobre nós. Porque se não reconhecermos a sua visita e a sua graça, se não estivermos no deserto como filhos exilados, junto da Mãe Piedade e do Cristo, nos perderemos. O que o Senhor espera de nós é piedade, bondade, zelo incandescente, justiça e direito. E agora, voltando à fala do rei, ele assim assevera: a sua alma, Balian, pertence apenas a você. Quando estiver diante de Deus, não poderá dizer que os outros lhe forçaram a fazer isso ou aquilo, ou que a virtude não era conveniente neste momento. Jerusalém, e é isso que quer dizer Balduíno IV, nesta cena belíssima do filme A Cruzada, tem que ser um reino de consciência. Só pode ser um reino de paz na medida em que for um reino de justiça. E a justiça, como sempre digo, ecoando os clássicos, é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Somos devedores uns dos outros, devedores em nossas relações, devedores de Deus que vem nos visitar. Ele nos vê, chora sobre nós, porque o amor lhe custa lágrimas. Olhemos, vejamos a Deus, vejamos o rosto encantado e belo da Virgem Maria, que sempre volta a nós o seu semblante de amor, e que ela desperte a nossa consciência sobre como podemos amar a Deus de um modo concreto, mais genuíno, com um zelo incandescente e com esta clareza de que a nossa consciência pertence a nós. Que o tempo da conversão, o tempo de darmos frutos de justiça e de direito, e isto nos atrairá à paz, de reconhecermos a visita de Deus, é agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,